noite para quem chegou agora. A gente já vai começar essa nossa Masterclass, essa do mês aí de agosto. Hoje a gente vai falar como aumentar o faturamento do meu negócio de aulas. Eu separei 4 ações que são, assim, perfeitamente possíveis de serem implementadas rapidamente, né? Nada que, assim, seja impossível, mas que tem uma eficácia muito grande e certamente pode ajudar todo mundo, independente se você tem um aluno, 2 alunos, 50 alunos, 100 alunos, 10 alunos, não importa o tamanho do seu negócio de aulas, tá? Essas ações valem para qualquer tamanho, para qualquer número de alunos, enfim, elas são bastante eficazes. Por quê? Porque a gente sempre usou isso daí, a gente sempre aplicou, a gente aplica e elas efetivamente funcionam, tá? Bom, então, primeira ação que a gente pode colocar aí, tá? A anamnese. É na anamnese que está o dinheiro, tá? Por quê? Você imagina o seguinte, imagina que um piloto de avião voando com o radar quebrado, sem radar. Você imagina um capitão de um navio navegando sem uma carta náutica. Imagina um cirurgião que vai ter que fazer uma cirurgia sem alguns exames, pelo menos os básicos, para ele saber quem é aquele paciente. Todos eles estão no escuro. Todos eles estão efetivamente tá todo mundo de uma maneira aí sem rumo, né? Sem alguns parâmetros. E quando o professor não faz também uma anamnese, ele também está meio sem parâmetro, né? Ele não conhece exatamente aquele aluno. Então, a anamnese é lá que está o dinheiro, tá? Kátia vai falar um pouquinho por que o dinheiro está na anamnese. Bom, é o seguinte, para você conseguir fazer uma boa anamnese, e assim, se você não se sente confortável de falar anamnese, você pode criar um outro nome, cria um nome doido, tem gente que chama de outros nomes, tá? Mas, como a própria psicopedagogia, os médicos utilizam, e assim, é você saber identificar o que você vai precisar trabalhar com esse seu aluno. E por que o dinheiro está ali, tá? Porque você não pode chutar. Se você chutar, corre o risco dos próprios pais não quererem mais te contratar, porque eles vão falar assim, olha, você topou fazer as aulas por X, né, e tantas aulas e por X valor. Aí, se você topou e você não está dando conta, você vai ser chamado de incompetente. E eu tenho certeza que nenhum de vocês é incompetente. Então, por conta disso, é muito importante você fazer muito bem a sua anamnese. Olha, tem um módulo lá no curso onde a gente destrincha na tela, mostrando tudo, mas depois tem a nossa aula prática. É muito importante que vocês assistam a aula prática, tá? Por quê? Vocês vão ver lá a simulação do pai sisudo, que muitas vezes acontece, tá? A gente colocou esse módulo, já estávamos da pandemia, então não conseguimos fazer, não quis fazer virtual, achava que tinha que ser feito mesmo tete a tete com alguém, então por isso que eu estou fazendo as perguntas para o Valdomiro, quando vocês assistirem lá com ele, e muitas vezes os pais trazem os filhos meio com bronca, né? Às vezes a criança também está com baixa autoestima e tudo isso. Então, a gente faz as perguntas, faz esse bate-bola, sonda, mas antes dele chegar, eu já sei muitas informações por conta lá das perguntas que eu fiz na hora de atender o telefone. Então, eu já sei, né? A Hotmart estava para subir a aula, né, Val, do atendimento telefônico, né? Eu acho que até Acreditamos que amanhã deve até subir. segunda-feira está lá, né? Deixa eu abrir aqui, pera. Deixa eu abrir aqui meu microfone, estava fechado. Eu acho que até amanhã deve estar no ar, tá? Quando a gente vai subir alguma aula na Perfeito. Hotmart, pelo menos alguns dias, eles estão aprovando manualmente, estão com menos gente lá, então tá realmente bem complicado. Mas acho que até amanhã deve subir, porque eu subi essa aula na semana passada, né? Então já deveria estar aprovada. Tá? Né? Então são as perguntas.
as perguntas chaves que a gente faz na hora. Vocês têm aquele roteiro, mas é importante vocês fazerem e sondarem o que é preciso fazer com esse aluno, porque ali você consegue saber assim, o seu aluno faz tênis, o seu aluno faz balé, o seu aluno, como a gente tem uma menina que faz hipismo, não é todo mundo que faz hipismo. Então, se a pessoa faz hipismo, o que acontece? Ela pode investir em você. Então, se eles podem investir em tudo, por que eles não podem investir na gente também? Então, a gente entra com um número maior de aulas e garante que essa aula vai ser melhor aproveitada por esse aluno, percebe? Então, a gente fala assim, é na anamnese que está o dinheiro, porque você consegue identificar tudo que você vai trabalhar com esse aluno. E as mães, sem você falar muito, a própria mãe, ela conta coisas para você. Ela conta, ela mostra, você já sabe qual é o colégio, você já sabe uma série de informações. Então, quem não assistiu ainda às aulas que a gente fala da importância da anamnese, e olha só, tem que assistir, mas quase ninguém faz. Sabe por quê? Os pais perguntam quanto é e os professores falam quanto é. Sem identificar. Quando a mãe me liga e eu falo assim, olha, eu preciso fazer uma anamnese, alguns sabem o nome, outros não sabem. Quem já faz acompanhamento psicológico já conhece isso. Nossa, mas para aula particular eu preciso de fazer uma anamnese? Sim, porque eu não conheço o seu filho. Eu preciso saber se o seu filho vai gostar de mim. Aí a mãe já leva um baque assim, ué, você precisa saber se ele vai gostar de você? Sim, eu não dou aula se a pessoa não gostar de mim. Eu não dou aula se ele não gostar da minha escola, se ele não gostar aqui do ambiente. Então, a mãe já fala assim, nossa, essa professora é diferente, meu, ela meio que se garante, né? Então, a gente vai sempre, de certa forma, conversando e estimulando para trazer. Se vocês trabalham a domicílio, tem professores aqui que vão trabalhar a domicílio, não há problema nenhum. Você carrega lá sua pastinha debaixo do braço ou dentro da sua pasta, debaixo do braço eu estou falando o modo de falar, né? Mas você faz isso também. Quando a mãe te ligar, você não passa preço por telefone, você não passa preço de hora-aula, tá? Porque o judô, o karatê, o tênis, ninguém faz hora-aula. Então a gente não pode fazer hora-aula, como eu vejo um monte de gente fazer aí na internet, coloca lá o banner falando quanto é. Não é assim. A gente faz e mostra o valor. Para você mostrar a sua formação, para você mostrar todos os seus diferenciais, você precisa olhar no olho. Se você vai atender online, você está olhando no olho das pessoas, olhando na câmera, como eu estou falando com vocês. E se você estiver na casa dela, muito bem, você vai pegar sua máscara, você vai de máscara e você vai olhar no olho também. Mas, pelo amor de Deus, ensaie com alguém. Se você não tem quem ensaiar, ensaie com o espelho. Olhe, se vista, se empodere, como diz o Geraldo Rufino lá. Quem não viu essa conversa minha, ela tá lá no Instagram com ele. Então, assim, se empodere e converse e olhe nos olhos dos pais. Porque quando você mostra segurança, aí os pais falam, meu, essa professora aí, ela se garante, hein? Poxa, essa professora é a única que vai dar jeito no meu filho. Então, é por isso que é ali que está o dinheiro, ok? Porque a gente tem que vender para os pais a ideia que as nossas aulas são as melhores, que ele não vai encontrar em outro lugar, percebe? Tá? Então, isso pode ser até tema para uma próxima, era um dos temas lá que a gente pediu para votar. Pode ser tema para uma próxima anamnese, o próximo encontro, se vocês assim o desejarem. Vamos lá. Certo, Val? Certo, vamos lá. Outra ação que é importante é trabalhar as redes sociais. Né? A gente vem falando recorrentemente, por quê? Porque o que acontece muito é assim, né? Qualquer ação de marketing envolve esforço, ou investimento financeiro, ou esforço de tempo, dedicação. Se aquele modelo que nós tínhamos antigamente, que o sujeito abria uma porta lá, põe uma placa, esperava o cliente chegar, para qualquer tipo de negócio, esse modelo não funciona mais no século XXI, principalmente agora nos anos 2018 para cá. Tá? A gente tem visto vários comerciantes que não entraram na era da informatização dos seus negócios, né, não entraram definitivamente na internet e estão fechando as portas. Tá? Vocês estão vendo aí vários noticiários
né? E vai cada vez acontecer mais. Por quê? Porque eles foram muito reticentes a entrar com esse tipo de recurso, tá? Então, rede social hoje é o caminho para você ter aí um número maior de pessoas te vendo, tá? Agora, não adianta também fazer, como quando eu falo de rede social, eu tô falando de Facebook e Instagram, tá? Que para nós é o que funciona. Não adianta colocar lá no LinkedIn, não é a rede social apropriada para esse tipo de negócio, né? Agora, falando de Facebook e Instagram, tem que ter os dois. Não adianta só, o Instagram é a bola da vez. Não, você tem que ter o Facebook também. Porque daqui a pouco esse jogo vira e daqui a pouco o Mark Zuckerberg começa a privilegiar lá o Facebook de novo, porque daí ele dá uma segurada no Instagram. Ele vai fazendo isso, ele vai fazendo uma crescer, depois a outra cresce, depois a outra cresce, depois a outra cresce. Ele vai fazendo esse balanço, tá? Então, não abandone o seu Facebook. Lá também estão as oportunidades de negócio. Por exemplo, você no Facebook, você pode entrar em grupos de pais e mães aí da sua região e mostrar o trabalho que você está fazendo. Já no Instagram, vai ser mais difícil você achar isso daí. Então percebe que você tem E que... os mais velhos, eles gostam de Facebook. Isso. Esse é um outro Pode ver, ponto. as pessoas mais velhas gostam de Face, gostam de interagir no Face. Aí, E como a gente vende para os pais, são os pais que compram, é importante a gente publicar. Faz como a gente publica no Instagram e ele replica no no Facebook. Face. Um detalhe que é importante que a Kátia falou, se a gente pegar dados estatísticos do Facebook, tá? A faixa média de idade do Facebook é entre 36, a maioria, tá? De 36 a 50, 55. E eu posso apostar com todos vocês, a maior parte dos clientes de vocês está nessa faixa etária, como é a maior parte dos nossos clientes. Então, é importante estar lá no Facebook. O Instagram, tem gente com 60 anos com Instagram? Tem. Tem gente com 80 anos com Instagram? Tem. Tem de todas as idades. Mas eu estou falando preponderantemente de 38 a 55, que é aí o alvo que você tem que buscar. Tá? Então, é importante trabalhar as duas redes aí. Tá? Agora, o que a gente tem que pensar é assim, né? Fazer publicações com qualidade, tá? Principalmente, e também com uma certa regularidade. Por quê? Por que eu falo de regularidade e de qualidade? Qualidade, primeira coisa, fazer uma publicação com o tamanho que a rede social exige. A gente vê, por exemplo, muitas publicações em Instagram, onde o pessoal faz ele deitado, uma imagem deitada. Ele vai cortar no feed do Instagram. Essa imagem é mais apropriada para o Facebook. Então, no Instagram, faz quadrado, 1080 por 1080 pixels. Você vai encaixar certinho na largura do celular aí das pessoas que estão vendo ali o feed. Agora, se você replicar isso no Facebook, tá? No Facebook, ele aceita quadrado, 1080 por 1080. Então, você, com uma única publicação, você dispara nas duas redes sociais. Né? Então, esse é um ponto. Queria que a Kátia falasse sobre a regularidade. Tá, ok. Se eu tiro o microfone, ele dá bug aqui e não volta. Então, vamos lá. Eu sei que quando a gente é professor, é difícil estar fazendo postagens regularmente na internet, mas nem que seja uma fotinho de você com o seu aluno ou de você preparando a aula, tá? E um detalhe, você pode tirar, de repente, uma manhã de sábado, ou a parte da tarde, ou umas horinhas que você possa fazer isso e programar, tá? Então, lá naquela parte do gerenciador, lá do Facebook, você programa para fazer a semana toda, pelo menos uma postagem por dia você tem, né? Quem já está dominando aí o Reels dizem, todo mundo está falando que ele entrega pra caramba, né? Assim como entrega também os stories. E pelo amor de Deus, as hashtags, tá? Eu queria muito falar com vocês a respeito das hashtags. Vocês têm que olhar as hashtags locais. Olha só. Tem um negócio muito importante que
Se você está vendendo produto para professor, você vai postar nas hashtags de professor. É o nosso caso. A gente vende produtos, mentorias e outras coisas para professores. Então, se vocês copiarem as nossas hashtags ou modelarem, né, vai ser tudo para professor. Acontece que quem vai comprar de vocês não é o professor. Você pode colocar uma vez ou outra para mostrar o trabalho, mas não fazer como todos da internet publicam só nas hashtags de professor. Parece que é uma grande escola onde um quer mostrar para o outro que está fazendo coisas legais. E não é o professor que vai comprar de vocês, são os pais. Então vocês têm que procurar as hashtags locais. E aí cada lugar tem a sua hashtag, cada bairro tem a sua hashtag. Olhe lá, olha qual é a padaria, qual é o mercadinho, qual é a hashtag do cabeleireiro, porque ali você vai aparecer no geral. E isso é muito importante de vocês fazerem. E assim, pode publicar 30, ok? Se você tiver algum dia, se falar assim, eu vou bater 27, beleza. Mas publicar só em 3, 4 é muito pouco, você não aparece. E às vezes, o que eu vejo também, às vezes tem hashtags que são muito abrangentes. O que quer dizer isso? Se eu publicar na hashtag escola, putz, vai aparecer no Brasil inteiro. É bom? É bom, mas quem que vai me ver? Eu vou publicar às 4 horas da tarde, quando for 4 horas e 1, já fui lá para trás, porque um monte de gente já me passou, porque é o dia inteiro ali com postagens. Então, publicando nas hashtags do bairro, da cidade, né, você tem chance de aparecer. Da pessoa tá com o celular na mão, e aí ela pega e fala assim, nossa, deixa eu ver o que é isso aqui. Puxa, esse professor está dando uma dica bacana, olha, essa professora está dando uma dica bacana também, né? E quando vocês forem fazer nos grupos, né, nos grupos da cidade, do bairro, né, da freguesia, como a Silvia está em Portugal, eles falam muito freguesia lá, olha quais são os grupos de compra e venda desses lugares. E não chega assim, olha, eu vendo aulas particulares e não sei o quê. Não, conta uma historinha. O storytelling está aí para a gente aproveitar. Então, conte uma história. Fala, olha, eu tinha um aluno que não estava indo muito bem, tal. Aí um dia a mãe veio conversar comigo, ele fez aulas, não sei o que lá. Você pode até, de repente, fazer um mosaico com várias fotos. E aí fala, olha, esse menino melhorou. Ele não melhorou. Aí você fala a verdade, olha, ele não melhorou de 2, foi para 7, 8. Porque muitas vezes não acontece isso, né? É raro a gente ver isso. Mas ele melhorou gradativamente, ele foi melhorando, hoje ele está feliz, ele está contente. Então, assim, conte uma historinha acerca do seu negócio, tá? Porque às vezes a gente está fazendo a comunicação como se fosse para um outro professor. Vocês não estão apresentando nada para o coordenador ou para o diretor, a não ser que queira fazer propaganda em alguma escola particular aí do trabalho de vocês, mas mesmo se vocês falarem, a comunicação for voltada para os pais, a chance desses coordenadores e desses diretores virem o trabalho de vocês é muito grande. Vou pegar um exemplo aqui, se o Alessandro me permite. O Alessandro fez publicação hoje, ele colocou Campina Grande, uma hashtag. Legal, é isso aí. É exatamente esse exemplo. A gente falou isso porque eu vi a publicação sua de tarde, eu falei, mas ele está publicando pouco, então vamos publicar em mais hashtags. Então, Alessandro, uma dica aí, e fica obviamente para os demais, né? Peguei você como exemplo, mas porque isso me chamou a atenção já tarde, você está colocando na da sua cidade, bacana. Se você conseguir mapear as hashtags dos bairros, você começa, ou dos bairros do arredor seu aí, que é o mais interessante, o público que venha, né, que está mais próximo de você, seria legal também, tá? Então, seria um ponto importante pegar mais umas 4, 5 da região, né? Isso vai te dar uma penetração melhor aí, tá? Mas fazendo já Campina Grande, por exemplo, você já está publicando para os caras que seguem Campina Grande. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Esse é o caminho, tá? Esse é o exemplo que a gente queria citar, um fato real. Né? Então, olhem as moças de bolos, né? Aonde que elas estão publicando? Da cidade de vocês, quem faz bolo, esses bolos artísticos que a gente tem visto. Cabeleireiro, gente. Cabeleireiro é um negócio que o dia inteiro, porque não tá trabalhando o dia inteiro, então eles têm tempo. Como eles têm tempo, eles começam a publicar os cabelos nas hashtags. Então, olhem serviços do tipo lavanderias de roupas, vejam quais são os tipos de
serviço que tem aí em volta e quais as hashtags que eles utilizam, tá? Sempre vai ter, porque a hashtag, ela posiciona a gente, né? A gente fica todo mundo ali juntinho e um sabe do serviço do outro, então isso é muito bom. E aí você vai no vácuo desses caras aí, né? Aproveita o embalo, vai no vácuo, pega o vácuo desses caras aí. É porque se você publica. Não publica sempre na mesma, Isso, né? isso. Cada dia uma. E você vai testando. Se você falou de física e física tem um determinado. Falou de um determinado assunto que tem a ver aí com a explosão, você fala lá. Não tem nada demais você também colocar o lance lá do país que houve a explosão ou que está acontecendo alguma coisa do momento. Né? Acho que tem que colocar também, mas tem que colocar nos outros da cidade, né? Dos outros serviços, dos outros produtos. E um outro ponto que é importante é o seguinte: antigamente o Facebook ele adorava hashtag, hoje ele aboliu. Então, quando você coloca hashtag na publicação do Facebook, ele diminui o seu alcance, tá? Então, se você vai, por exemplo, replicar, né? Como a gente faz? Publica no Instagram e no Facebook, depois você entra lá no Facebook e edita, tira as hashtags, apaga elas. Por quê? Quanto mais link você coloca no Facebook, ele entrega cada vez menos para menos pessoas. Você colocar um link ou dois, tipo, olha, vá para o meu canal do YouTube, alguma coisa assim, ele até não gosta muito porque você está tirando a pessoa da plataforma, né? Então, uma hashtag é um link, tá? Então, se você replica a publicação e vão juntos os links, é importante que você apague esses links, tá? Edite lá a publicação no Facebook, porque ele não enxerga bem isso daí, ele diminui o teu alcance, tá? É uma dica. Antigamente era muito bom, hoje não. Hoje é totalmente condenável, tá? Não é legal a gente publicar nisso daí, né? Legal, podemos ir para o próximo passo, professora Kátia? Sim. Legal. Então, terceira ação para a gente poder implementar, tá? Criação de novos produtos. Eu já devo ter comentado alguma coisa em outras masterclass aqui, né? Mas quando a gente falar de produto, tá? Todo mundo aqui, ninguém vende produto físico, né? Ninguém vende alguma coisa de consumo, né? Um produto tangível, né? Produto de todos aqui são serviços, tá? Mas a gente fala em geral como um produto. E aí, o que é importante é a gente sair de dentro da caixa. Quando você vai diversificar aí os seus produtos, seus serviços, eu não estou dizendo para você que tem um espaço aí que você tem aulas para que você monte um espaço de Herbalife. Não é isso. Tá? É um negócio completamente divergente do que você faz. Não é para você vender shake da Herbalife ou vender bijuteria. São coisas completamente distintas. Mas dentro do segmento de educação, de treinamento, né, você pode criar várias coisas aí dentro. É essa direção que a gente tem que pensar em caminhar. Por exemplo, se imagina que você tem alunos aí de infantil, fundamental 1 e fundamental 2. Que tipo de serviço é possível propor? Né? Primeiro, assim, é mais fácil você vender para um cliente que já é seu do que você sair captando outros para vender outros produtos novos. Primeira coisa, vender de novo para o mesmo cliente é mais fácil, ele já conhece, ele já está contente com você. Então é mais fácil. Qualquer produto Já que confia. você ofertar para ele, fica mais fácil dele entender e falar, não, eu já estou acostumado com o padrão de qualidade do professor tal, da professora tal, então vai ficar mais, ele vai me oferecer alguma coisa de qualidade. Então, se eu puder pagar, eu vou comprar. Essa é a lógica básica aí da venda repetitiva, né? Então, por exemplo, se você tem aí alunos educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, os menores, né? Não vamos chegar no ensino médio, vamos chegar no ensino médio daqui a pouquinho, né? Então você pode, por exemplo, criar um curso aí de desenho artístico, tá? Como é que é um curso de desenho artístico? Caramba, o que é isso? Como é que eu não sou desenhista? Não, você não vai desenhar mesmo. Você não vai fazer isso daí. Quem vai fazer é um professor de desenho para você, né? Se na tua cidade tem uma faculdade, por exemplo, de belas artes, né? Vai lá, conversa lá.
Olha, eu quero conversar, quero ofertar uma oportunidade de trabalho para um professor. E você vai criar um curso de desenho para criança desenhar. Olha o valor que isso tem. Já pensou no valor que isso agrega? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ensinar a criança a desenhar a partir de números, tá? Toda criança vai gostar. Isso engrandece aí o seu trabalho, né? Os pais te veem de uma maneira diferente, né? Então, é bem legal você, por exemplo, fazer isso daí. Outro negócio assim que é muito, tá muito, a molecada tá muito empolgada, robótica, né? Robótica é um negócio que está na moda. Você não precisa de investimento alto. Tudo que eu estou falando aqui, você não precisa de investimento alto, tá? O detalhe é isso. Você não precisa montar uma mega estrutura para poder colocar isso em prática. Você com um pequeno investimento, né? Você consegue colocar isso em prática. Robótica. Ah, não sei, não faço nem ideia do que é robótica. Tá bom. Você vai lá e procura um professor, né? Que possa montar um curso para você. Ou existem até cursos prontos, aí você revende o curso para o cara que está ali, para o moleque que está ali com você. E a criançada vai pirar. A gente tem uma escola aqui perto, que foi, aqui na região, que foi nós fizemos uma consultoria com eles. Tem até alguns vídeos por aí e tal, nosso com eles lá. Né? Eles estavam para fechar e aí fizemos um trabalho intenso lá. E um dos produtos que eles saíram da parte de... Eles estavam muito focados em dar aula de informática, reforço informática e tal, né? E aí entramos com a robótica. Foi a robótica que levantou. Eles tinham um ticket, por exemplo, de o cara fazia aula de informática por R$ 50 por mês. Robótica é 190. Ele praticamente quadruplicou o ticket dele, né? Então, você também pode ofertar dentro do que a tua região paga, tá? Vai procurar um professor que pode fazer isso daí e você vai ver, olha, a molecada adora, adora. É simplesmente empolgante ver como é que a molecada fica, tá? Então, robótica é um outro item. Idiomas também, uma coisa para sugerir. Se vocês não fazem, idiomas acho que a Silvia faz, né, Silvia? A Silvia faz idiomas lá, né? Nem todo mundo faz. Você não precisa ensinar o cara sair fluente, mas você dá algumas noções para ele poder, quando ele tiver isso na escola, ele tem condição de acompanhar mais fácil, ele já está à frente dos coleguinhas dele, tá? Não precisa ser aula para o cara sair com fluência em 2 anos, não é? Não vai ser igual ao WhatsApp, mas o início, o pontapé inicial você pode fazer. Então, já é um outro E às negócio para vezes você você conhece um agregar. professor de francês, um professor de espanhol, né? Não precisa ser só inglês, você pode ensinar um outro idioma, Sim. né, da sua região. De repente, sua região tem mais japonês, tem mais chinês, tem mais, sei lá, algum outro idioma. Os pais sempre gostam de mostrar para os amigos que os filhos fazem, né, determinado idioma. Isso é muito legal. E quando tem, por exemplo, quando você já tem público aí de Fundamental 2, por exemplo, né? Fundamental 2 você pode, por exemplo, ter curso para escola técnica. Tá? Normalmente as escolas técnicas elas fazem aquele vestibular e você pode aproveitar essa demanda aí. Tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, a, a rede Paula Souza, né, acho que tem 180 ou 190 escolas técnicas pelo estado. Então ela faz uma prova anual. E essa prova é pública. Então você pode baixar os PDFs. Nós montamos a apostila, né, com os PDFs das provas. Né? Então você pode fazer também, pesquisar na região de vocês aí. Tá? Então você também oferta um outro produto. Você não fica só na aula, ou aula de reforço ou na aula particular. Você está ofertando um outro tipo de serviço aí. Tá? Isso agrega bastante, gente. Isso agrega bastante. Porque se vem um aluno de 9º ano para você fazer aula de preparatório para a escola técnica, muitas vezes ele tem um irmãozinho de 7 anos. E de repente você vai ter mais um cliente aí. Entende como as coisas se interconectam? Né? Agora, vamos falar então quem tem, por exemplo, aluno de ensino médio. Acho que o Alessandro tem bastante de ensino médio, não sei mais quem tem ensino médio aí. Né? Mas acho que o Alessandro que tem mais aluno de ensino médio. Né? Você pode, por exemplo, criar uma oficina de redação para Enem e para vestibulares. Tá?
Isso faz muita diferença, tem um peso muito grande. Sempre com módulos, tá? Módulo 1 vai abordar esses assuntos. Isso. Módulo 2, para ele ficar com vontade de sempre terminou o primeiro módulo e ir para o segundo. O vestibulando e o vestibulinho, normalmente os tickets eles acabam sendo um pouco menores se não for aula individualizada, mas em compensação você ganha no volume. Você ganha no volume. Né? Você ganha para dar aula ali para 5, 10 ao mesmo tempo. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Se você tem, se o seu ticket é baixo, né, o ticket de valor, né, de mensalidade, se o seu ticket é baixo, você tem que ganhar no volume. Mas para você ganhar no volume, você tem que fazer coisas diferenciadas. Porque o normal todo mundo já faz. Todo dia eu converso o dia inteiro no WhatsApp com pessoas que vêm tirar dúvidas a respeito do curso e a professora fala assim para mim, olha, mas eu só acompanho a lição de casa, eu não dou a matéria da escola não, é só o que ele tem. Gente, a lição de casa a mãe faz. Por que ela vai querer contratar alguém para fazer? Normalmente a mãe faz. Agora, se você tiver coisas diferentes e você colocar aí uns nomes, umas coisas diferentes, isso gera uma curiosidade para poder saber, né? E sempre mostrando uma fotinha, uma coisinha na sua rede social, você preparando, você criando, você dando a aula ali, sempre, sabe? Sempre muito amarradinho com as coisas que vocês fazem. Outro ponto, outro negócio no ensino médio que dá para fazer legal, tá? O que é? A gente teve, né, o curso de atualidades, né, cara? Lembra? Que vai falar, para preparar também para Enem, né? Enem e vestibular, então para rapaziada de ensino médio. Atualidades, você vai montar módulos aí de história, geografia e de sociologia, filosofia, por exemplo, né? E aí você faz um grupo aí, duração aí, nosso curso era de 3 meses, né? O de atualidades. É um outro gancho para você poder pegar essa rapaziada aí do ensino médio, né? E, mais ainda, né? Eu falei de robótica para os pequenos, para os grandes, robótica não pega. Agora, se você criar um curso aí de desenvolvimento de app e de games para celular, e ensinar o cara a ganhar dinheiro, você vai ensinar o cara a ganhar dinheiro vendendo aplicativos para os amigos, gamezinhos para os amigos, aí você vai arrebentar de ter aluno. Pode apostar, porque se a gente for falar de programação de app ou de programação de games para celular, não dá para ser com o aluno muito pequeno, de 10, 12 anos. Não dá, tem que ser o maiorzinho, que vai envolver linha de programação, linguagem, uma série de coisas. Nada que um professor de informática não consiga ensinar para eles, e é fácil. E a molecada gosta, tem plataforma que faz isso daí. Então, é um outro negócio, porque lá na Jaque, né, cara, tem um moleque que ele faz games sob demanda na escola. Então ele vai lá, desenvolve um gamezinho para celular e vende para os amigos por 20, 30 reais. Ele paga a mensalidade da escola dele com o pé nas costas. Da escola? Então ele vende para os amigos, ele vai lá, desenvolve um game em uma semana, vende para 20 amigos 20 reais, ele faz 400 paus. Então, qual é o pai que não quer falar que o filho desenvolveu um app, né? Na verdade é um micro app, mas não interessa. As pessoas gostam de mostrar, né? É isso. Então, né? E assim, eu tô vendo muitas professoras alfabetizadoras, né? Então, dá pra gente fazer uma oficina de brinquedos. Não dá só para fazer brinquedos. Né? Você pode até mostrar, mas o que encanta o pai não é ver a professora que está fazendo um negócio reciclado. Ela quer ver formas diferentes de dar a aula. Agora, uma oficina de brinquedos lá com as reciclagens, aí a gente pode fazer, né? Porque é uma outra coisa, não é a aula em si, está vendendo um outro produto, né? A gente tem aqui na cidade uma escola de corte e costura infantil, a menininha lá de 7 anos, né, de 7 a 12 anos, mais ou menos, é a faixa etária, aonde eles fazem lá o corte e costura. Putz, envolve a máquina, né, tem um investimento. Mas e se for aquela costurinha caseadinha lá para as bonecas? A mãe vai gostar de ver, e a menina está aprendendo lá, e uma costureira boa, ela sabe ensinar a fazer o ponto à mão, né? Então, ou seja,
a gente pode fazer umas coisas assim diferentes para atrair os pequenos, né? Normalmente eles compram a pipa pronta, o quadrado, o papagaio, cada lugar tem um nome. Mas e se você fizer uma oficina aí de fazer pipas para os meninos? Ah, e tem uma menina que gosta, ótimo. Eu já seria uma que iria gostar, porque sempre gostei de brincadeiras de moleque. Então, ou seja, criando coisas e indo em busca, né, que a gente descobre formas de ajudar o nosso aluno e de encantar mais os pais com o nosso trabalho. E tem um outro produto que você pode criar para um outro tipo de público. Você imagina que, por exemplo, aí no teu reforço, na tua escola aí, né, o avô, a avó, o tio, o padrinho, a mãe, ou alguém vai levar essa criança. Por que não criar então um curso de desenho para ele, ou de pintura, ou de artesanato, ou de crochê, enquanto ele espera? Você já imaginou? Ele vai ficar esperando o netinho, o sobrinho, o filho, sei lá quem ele foi levar, né? E ele faz um curso aí com você, ele já te conhece, ele já sabe que ele está em boas mãos aí. Você já pensou nessa possibilidade? Você já pensou que você pode, por exemplo, ter uma turma aí e cobrar. Vamos falar em números, tá? Quando a gente fala em números, fica mais fácil. Você pode ter, por exemplo, um curso de desenho por R$ 150. Você põe 10 ali. Você tem 1.500 em uma turma 2 horas por semana. Se você tem 5 turmas. É uma turma que vai só uma vez por Uma vez por semana. semana. Normalmente são 2 horas uma vez por semana. Pode ser um sábado de manhã, se você não tiver espaço físico para fazer, pode ser um sábado de manhã. Você já imaginou mas ele já conhece, já sabe onde tem esse produto. Você já imaginou você ter 5 turmas pagando cada turma R$ 1.500? Nós estamos falando em R$ 7.500 que veio do nada. Você já imaginou que esse cara traz um outro, que ele convida o outro, que ele não quer vir fazer sozinho? É igual a academia, ninguém quer ir sozinho na academia, mas se for acompanhado o cara vai? Já imaginou quanta possibilidade tem aí? Então sair da caixa, né? Sair daquela batidinha do dia a dia, envolve pensar um pouquinho, mas olha quanta oportunidade existe, né? Quanta oportunidade, tá? Então é importante, né, ter isso daí. A gente tem um curso de desenho artístico, né, Carla, com o Vitor, né? A mensalidade gira aí na faixa de 300, mas são 2 horas e meia por semana. Tá? Depois eu vou colocar, acho que eu tenho até alguns rascunhos aqui de alguns desenhos, mas a gente vai colocar uma publicação de alguns vídeos que a gente tem com eles lá, tá? Para você ter uma ideia do que é. Então isso pode te dar, assim, sabe, muitas oportunidades de ganhar mais, de agregar muito mais aí ao teu trabalho. Então você vai quando você está nas redes sociais, as pessoas te encontram. E conforme você vai tirando fotos do seu ambiente, né? Por exemplo, o Vitor, ele nos achou. Eu o conhecia, mas para mim eu falava, nossa, é uma pessoa inatingível, porque esse homem tem foto até com o Roberto Carlos, né? É muito conhecido aqui na cidade. Aí um dia recebo uma ligação, ele falando que queria conversar com a gente. Falei, bom, o que será que esse senhor vai querer conversar com a gente? Daí eu falei, nossa, é chique ele querer falar com a gente. Tá, legal. Ele queria uma sala, porque ele não é empreendedor, ele não queria alugar uma sala. Mas ele topava fazer, né? Ele é a única pessoa que a gente topou rachar, tete a tete, porque ele é um grande artista. Então, aí, como ele é muito bom, né, ele realmente ensina, ele se preocupa com o aluno, aí a gente racha. Então, a gente não divide os custos. Aliás, a gente divide com ele. Com os professores, a gente não racha, né? A gente sempre tá lá no curso o modo como a gente faz. Porque não é certo o professor ficar com a metade, sendo que a gente entra com todo o risco. A parte, né? Tudo risco. Né? Eu não tenho aqui água no celular, do telefone, internet, risco, espaço, aluguel e tudo mais. Eu não tenho aqui no celular com o Vitor com ele, mas eu vou colocar depois, a gente vai fazer uma publicação aí no TBT, a gente faz no TBT, né? Sobre a aula de desenho, para vocês terem uma ideia do que pode rolar aí, tá? Então, para a terceira idade, você tem artesanato, crochê, costura, desenho artístico, pintura. Olha quanta coisa que você pode ofertar, inclusive para a terceira idade, né? Para as pessoas acima de 60, 65 que vão lá buscar netinho, enfim. Então, é muita coisa que você pode fazer aí, tá? E para a nossa quarta
quarta ação, né? Eu separei o seguinte, né? Você tem que anunciar no Facebook e no Instagram, tá? Muitos falam, nossa, mas é um negócio de outro planeta. Não é de outro planeta, tá? Lá no curso tem uma aula minha que eu pego, é o passo a passo. Se você seguir aquele passo a passo, ela na época que eu fiz para hoje, ela continua valendo, tá? Tudo aquilo que eu ensino lá tá valendo. Aquele é o modelo mais simples de anúncio, mas é um modelo que funciona, tá? Do jeito que eu explico lá, ele funciona. O que não funciona é você pegar uma publicação sua, clicar no botão ali impulsionar e impulsionar. Isso não funciona, isso você vai gastar dinheiro, tá? Na verdade, você vai jogar dinheiro fora. Do jeito que eu ensino lá na aula, fazendo pelo gerenciador de anúncios, o passo a passo que eu ensino lá, assiste de novo essa aula, tá lá nos bônus. Você consegue, investindo muito pouco, você consegue ter alunos aí, tá? Hoje o Facebook... Pouco quanto, Val? Então, é isso que eu ia falar. O Facebook, o valor mínimo de investimento diário no Facebook é $1, tá? Ele se baseia pelo dólar. Então, nos anúncios que ele estava rodando essa semana, estava em 5,60. Por quê? O dólar não está 5,60, mas o Facebook coloca os impostos que ele recolhe lá nos Estados Unidos e os impostos que ele tem que recolher aqui. Então, mais os impostos dá 5,60, 5,70. Cada semana varia um pouquinho porque é o cômputo. $1 mais impostos locais e mais impostos na matriz. Mas a partir de 5,70, você fazendo aí por 4, 5 dias, tá? Você vai gastar 20 e poucos reais, 30 e poucos reais, tá? Você consegue começar a atingir, você consegue movimentar o Facebook a teu favor. E quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, tá? Você pode anunciar só no Instagram. Se você prefere mais o Instagram, você pode anunciar, mas o anúncio você faz por dentro do Facebook, como eu explico lá, e explico também lá no módulo do Instagram. Então, você não precisa investir muito. O que você não pode é fazer um anúncio por 1 dia, 2 dias. Isso não tem funcionalidade alguma. Tá? É pelo menos uns 4 dias, para que você dê tempo para que a inteligência do Facebook, do Pixel, né, que ele vai procurar o público que você definiu lá, para que ele comece a procurar as pessoas que você definiu, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja aonde for. Ele tem que começar a trabalhar, tem que começar a montar esse público. Então aí, em 4 dias, ok. 5 dias, ok. Mas 1 ou 2 dias não é recomendável porque ele não teve tempo de aprender e de buscar aquele público que você está querendo. Mas você pensando aí em 5,70, 5,80 por 5 dias, nós vamos falar em menos de R$30. Não é muito dinheiro, tá? E se vier um aluno, você vai pegar gosto. Ah, eu coloquei 50 paus e não veio nenhum. Alguma coisa não está certo. Ou ele ainda precisa ser ajustado, algumas coisinhas. Tá? Não existe receita Mas de vá bolo. de 20 em 20. Vá de 20 em 20. Né? De 20 em 20, de 30 em 30 em 30. 30. Para você ir pegando gosto, e aí você vai publicando, tem lá o raio, né? Então isso é muito legal, porque você vai expandindo. Não adianta eu querer dar aula para o Brasil inteiro. Você vai colocar ali na sua região, porque as pessoas querem ver e contratar as pessoas da própria região, né? Pode ser que um professor ou outro dê aulas aí para o Brasil inteiro, mas na prática as pessoas gostam dessa proximidade, de poder encontrar na rua e tudo mais. Percebe? Então, indo aí de 20 em 20, 30 em 30, você fica mais confortável, e aí quando você já tiver pego o gosto, aí você começa a investir de 50 em 50. Um pouco mais. Por que a gente está falando isso daí, tá, gente? Pelo seguinte, o Facebook ele entrega as suas publicações para até, no máximo, 10% da sua base de seguidores. No máximo. Por que ele faz isso? Por um motivo muito simples. Porque ele precisa sobreviver. Aquela plataforma custa cara e ele vende anúncios. Ele vende o espaço para você publicar anúncios. Ele vai te entregar no máximo para 10%. Você pode notar lá pelo estúdio de criação no Facebook, quando você faz uma publicação no Instagram, ele mostra para quantas pessoas atingiram, quantas pessoas foram impactadas, se vieram de hashtag, da onde ele mostra as métricas. E aí eu vejo muitas pessoas se descabelando, fazendo 299 publicações por dia, né? Mas 10% só tá vendo. Não adianta. Tá? Adianta, você não pode parar. Só que você tem que buscar
os outros 90% e aqueles que não te seguem. Então o universo é muito maior do que aquilo que ele entrega. Por isso que é importante para você aparecer, você anunciar no Facebook, tá? E no Instagram. Você escolhe, ou a gente anuncia nos dois, mas ou um ou outro, porque ele não vai entregar para você. Então não vou fazer nada no Facebook. Não, você não vai fazer nada, você vai acabar fechando, porque só de estar aberto, o cliente, como eu falei no começo da nossa conversa, ele não vai entrar na tua escola. Né? E assim, né, tem mais gente em casa agora, tem mais gente em casa e tem mais gente sem alunos. Então, assim, é o dia inteiro as pessoas produzindo conteúdo. Aí, para você se destacar, você tem que anunciar. Eu não sei se alguns de vocês já vendeu alguma coisa no Mercado Livre, mas ele só aparece mais as pessoas que investem, que impulsionam lá, né, o seu anúncio. Se você está tentando vender alguma coisa no Mercado Livre e não colocou lá, né, não descontou lá da graninha que você pediu o objeto, você quase não aparece, você fica lá em 30ª página, né? 30ª página de colocação. Agora, quem aparece está nas primeiras. Então, veja, é importante, é um pouquinho só que você vai investir e te dá resultado. Ele vai vale privilegiar quem está anunciando, tá? Você não tem que parar de fazer a publicação no orgânico, mas você tem que começar a fazer alguma coisa segmentada para as pessoas, para você pegar pessoas. O tipo de anúncio que eu ensino lá no curso, lá no Professor Top, tá lá nos módulos, tá lá nos bônus, é o anúncio de fazer um impulsionamento de uma publicação. Uma publicação legal, que você achou legal, que teve comentários, algumas coisas, você pode impulsionar. Só que toda vez que você abre o Facebook ou o Instagram, ele diz: quer impulsionar, atinja mais pessoas impulsionando. Não faça isso. Faça do jeito que eu ensinei lá, que é usando o gerenciador de anúncios, porque lá você consegue segmentar, lá você consegue ter algumas configurações que eu explico lá como fazer, que vai te ajudar a alcançar mais pessoas ao invés de gastar dinheiro. Porque senão vai ficar aquela sensação de frustração. Puxa, eu coloquei 20 paus, 30 paus lá, 50, 100 reais e não veio ninguém nem me ligou. É verdade. Pelo botão ali do impulsionar na tela, quando você está correndo, vai acontecer isso aí. Você está dando só dinheiro para o Facebook. Faz do jeito que eu ensinei lá, que vai ter uma grande oportunidade para vocês aí. Vamos se imaginar como o Facebook ou o Instagram ou qualquer outro tipo de mídia, né? Vocês recebem ligações o dia inteiro de pessoas querendo alguma coisa, uma dica. Vamos supor aí que o Alessandro receba um menino que quer que resolva um determinado exercício. Se for aluno dele, ele vai ficar 2 horas resolvendo o exercício para o menino. Agora, se for um que só viu na internet, ele não comprou o produto. Por que você tem que ficar parando 2 horas para poder lá resolver aquela situação para ele? Então a gente vai fazer mais para quem comprou o nosso produto. O outro, você vai dar uma diquinha, tal, para não deixar o pessoal na mão, mas você não vai ficar tanto tempo ali, né, dispensando para a pessoa, né, tanto tempo dispensado à pessoa. Então a plataforma é a mesma coisa, ela vai mostrar mais quando a gente anuncia, né? Então é importante fazer isso. Antes era muito caro, e você só tinha que colocar de 100 em 100, não era, Val? Aí eles começaram a ver que nem todo mundo queria arriscar 100 reais. Então eles começaram a colocar por dólar. Então, assim, né, na cotação do dólar, eu acho que aí ficou melhor. Você coloca o número de dias, tudo. Outro negócio, então você vai sair na frente dos outros. Um outro negócio que é importante é o seguinte: com a pandemia, eles reduziram drasticamente o custo por clique, que é uma métrica importante. Isso aí, o custo médio de anúncio baixou de 10% a 20%. Para quê? Para que mais gente pudesse anunciar. Então também ficou melhor, tá? Porque você vai pagar quando o cara clicar ali no teu anúncio. Isso aí reduziu drasticamente. Drasticamente, estou falando, 10% a 20%, tá? Então, também é um estímulo para você poder fazer anúncio, tá? Então, a gente recomenda que faça. Você vai atingir pessoas que o teu concorrente não está nem pensando em fazer. Tá? Então, antes que vá para esse concorrente, que venha para você. Né? Que venha para você. Tá? Então, esse é um outro negócio importante aí. E a gente agora quero ouvir vocês aí. Quero ouvir as dúvidas de vocês aí. Vamos abrir as câmeras, Quero que vocês se manifestem e falem. Abram as câmeras, tá todo mundo bonito aí. Pra gente poder matar as dúvidas ao vivo aqui de vocês, poxa. Agora... Mas a gente ainda tem
tempo aqui para... Agora é hora de Quem vocês gostaria de falarem aí. falar? Vamos lá. Não tem? Não, assim, anotei, né? Vou rever tudo. Já fiquei pensando numa amiga que desenha muito bem. Já fiquei pensando qual dia que poderia encaixar, né? Fiquei pensando também que sou formada em espanhol, nunca pensei nisso. Falei, ai, meu Deus do céu. Mas às vezes Acendeu para os uma luzinha, pequenininhos, assim. para pequenos. Você falou de tem uma amiga que desenha bem. Às vezes tem... Gente, quanta gente quer fazer maquiagem bem feita? Só que às vezes a pessoa não sai igual. Porque quem já tentou fazer... Eu sei porque eu também gosto disso, né? Então, nem sempre sai igual. Mas às vezes com a pessoa, aquele olhar clínico, como diz a Silvia, com o especialista, ele te dá o pulinho do gato e ele aprende, e você aprende. Diga, Alessandro. Fantástico aí essa ideia dos desenhos, né? Inúmeras ideias nós vamos aqui vendo e tenho certeza que amanhã a gente vai acordar com novos horizontes, né? Não tem como sair dessa masterclass como a gente entrou, né? E a gente vê que tem tantas coisas que estão encostadas aí na nossa casa que são tesouros, que às vezes até a gente joga fora, se desfaz e dá uma repaginada nisso tudo, você consegue... Sabe por quê, Alessandro? Né? Sabe por quê? Porque a gente é professor. Porque ninguém explicou pra gente na faculdade que a gente poderia ser um profissional liberal. Alguém quer mais alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui. Só parabenizar aí mais uma vez que o nível cada vez decola, né? E agradecer. Vem agradecer. A gente agradece aí a atenção de todos. Todo mundo hoje focado. Acho que foi uma aula bem legal. Acho que a gente pode depois, nesse final, agora trocar esse bate-papo. Isso, para nós, é sensacional, é engrandecedor, eu diria assim. Nessa troca de experiência, o que o Alessandro fez, o que a Silvia fez, o que a Sônia está fazendo, a Jéssica, ou seja, é muito legal isso daí. Isso aí só acrescenta. Então, é muito bom. A gente não tem a sala dos professores, né? A gente, professor particular, não tem a sala dos professores para ir lá chorar as nossas pitangas. Mas a gente tem um grupo, a gente tem a nossa masterclass para poder compartilhar as coisas, porque é gostoso contar, é gostoso mostrar o que a gente está fazendo de diferente e tudo mais, né? Ou que está dando errado também, às vezes é importante, porque daí é a opinião, né? É uma opinião de quem está fora. Quem está fora consegue olhar o macro, né? Enquanto a gente fica ali muito no nosso mundinho. Então a gente também agradece aí, né? Por esses dias vou fazer uma live com o Alessandro e depois espero fazer com vocês também, tá bom? E é isso. Vou jantar agora, tomar banho. Fiquem com Deus, tá? E beijinho no coração de vocês. Tchau, gente. Valeu. Tá bom? Tchau, pessoal. Felicidade. Tchau.